diz assim: um certo homem tinha um aquário caríssimo. Comprou um aquário caríssimo para botar na sua casa. E colocou nele peixes também caros e bonitos, né? Quem gosta de aquário, quem gosta de passarinho, gosta de coisas bonitas e colocar ali. E ele fazia aquilo e o seu maior prazer era exatamente cuidar daquele recinto, daquele espaço que, de fato, quando a gente chega em algumas casas que tem um aquário bonito, não é só um vidro que tem lá, mas é um aquário mesmo bonito, é um local específico que a pessoa tem o maior carinho por aquele espaço, sim ou não? Então ele fez tudo isso, mas existia nele uma grande frustração, pois ele havia investido muito dinheiro no aquário e nos peixes. No entanto, quando ele comprava os alimentos, ele chegava com grande expectativa, irmãos, de alimentar aqueles peixinhos. Mas quando ele se aproximava para colocar os alimentos no aquário para os peixes corriam, os peixes temiam, né? A proporção que ele chegava lá para colocar a comida, o peixezinho saía e ele não podia desfrutar de brincar. Na certa, ele queria brincar igual um cachorrinho, né? O cachorrinho pula, assim, ele queria ter essa comunhão com eles, mas ele não tinha. Toda vida que chegava, o peixe que ele mais gostava saía e só voltava para pegar a comida quando ele saía da presença dali, né? Naquele momento. E ele começou a praguejar com um amigo, e o amigo disse: só tem um jeito, se você se transformar, porque você é grande demais, o peixe se assusta com você, você tem uma grandiosidade, quando ele chega, ele se assusta. Se você se transformar num peixe e entrar lá dentro do aquário e conviver com eles. Aí eu achei interessante isso, porque isso remete ao grande amor de Deus, a sua imensidão, o seu amor incomparável, a sua grandeza. Nós não temos como alcançarmos tudo isso. Também não podemos pegar Deus e colocar dentro de uma caixinha e dizer como é que não tem condição. Não tem como você mensurar esse Deus. Aí Deus enviou seu Filho, Jesus Cristo, para conviver conosco e para identificar-se conosco, para conviver e ter essa comunhão e não ter mais essa fuga. Amém, irmãos? Então, glória a Deus por isso que Ele enviou o seu Filho. Ele enviou o seu Filho unigênito para nossas vidas, para que nós pudéssemos, de fato, conviver com Ele. Filipe, uma certa vez, disse assim: Senhor, me mostra o Pai. Foi que Jesus respondeu: há tanto tempo eu estou contigo e tu não conheces o Pai? Em Hebreus capítulo 1, ele vai dizer exatamente que ele veio transmitir mesmo a exata expressão do próprio Deus. Amém, gente? Então, Jesus Cristo veio e trouxe a expressão de Deus, nos voltou de novo à comunhão. Isso é maravilhoso. Eu estava vendo aqui esse texto, esse livro. Esse livro faz anos que eu tenho esse livro, a Identificação. E ele fala assim, um romance da redenção. É de E.W. Kenyon. E eu vou ler só essa parte de fora aqui, só para você ter uma ideia. Para você ter uma ideia do peixinho aí, tá certo? Diz assim: o que significa identificação? É a nossa completa união com Jesus em seu sacrifício substitutivo. A doutrina da identificação é o lado legal da redenção. Ele nos desvenda o que Deus fez em Cristo por nós. Desde a cruz até assentar-se à destra do Pai, Cristo se tornou um conosco em pecado, para que nos tornássemos um com Ele em justiça. Quantos podem dar uma glória a Deus por isso? Ele se identificou conosco em pecado, amém, irmãos? Aleluia! Tornou-se como éramos, para que pudéssemos ser como Ele é. Houve uma dupla união, a sua união com o nosso pecado e com a humanidade na cruz, e a nossa união com Ele em sua glória no trono. Na identificação, temos uma das mais ricas fases da redenção. Quando estas verdades se tornarem vivas em nós, elas nos tornarão super-homens espirituais. Isso é um desenvolvimento, um desvendamento de quem somos em Cristo e de como o Pai nos vê no Filho. Será o fim da fraqueza e do fracasso. Não haverá mais luta para conseguir fé, pois ela já nos pertence. Não haverá mais oração para obter poder,
pois ele já está em nós, o poder de Deus já está em nós. Não haverá mais a terrível escravidão da consciência do pecado, pois nós somos hoje a justiça de Deus em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Isso é só para incentivar você a estar lendo isso aqui. Entender que quando você está em Cristo, está em justiça, irmãos. Você vive uma vida maravilhosa em Cristo. Você não vive uma vida de pecado, você não vive uma vida pecando, você não vive uma vida pedindo perdão a Deus todos os dias pelo pecado que cometeu, que ia cometer, e que o que não cometeu porque não pensou, e que até o que ia pensar, irmãos, a nossa vida agora é uma vida em justiça, e não há pecado entre as nossas vidas. Se pecarmos, João diz assim, se pecarmos, tem de um advogado. Na mesma hora, no mesmo instante, irmãos, não precisa você ficar lá no pecado, não. Não deixa descer para o coração, não deixa ir para a prática, mas antes você já tem aquele contato com Deus e vai viver uma vida plena com o Senhor. Amém, irmãos? Isso Jesus Cristo veio, entrou dentro do aquário, né, se identificou com nós, pagou o nosso preço, pagou o preço do nosso pecado, rasgou a dívida e, de fato, irmãos, a Páscoa de fato é uma passagem da morte para a vida. Amém, irmãos? Eu gostaria de ler com vocês aqui Mateus capítulo de número 27, versículo de número 40. Mateus 27, 40. Aleluia. Deus é bom. Aleluia. Eu podia ler, irmãos, do 33. Vamos ler 33, 27, 33. Eu coloquei 40 aqui, mas vamos para o 33, para a gente ver a história. Diz assim, e chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar de caveira, deram-lhe a beber vinho com fel. Mas ele, provando, não quis beber. Depois de o crucificarem, repartiram entre si as suas vestes, tirando a sorte. E assentado ele ali, o guardava. Por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação. Este é o rei dos judeus. E foram crucificados com eles 2 ladrões, um à direita, outro à esquerda. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça, dizendo, tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas? Jesus havia falado isso, né? Salve a ti mesmo. Tu és filho de Deus, e desce da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes, com os escribas e anciões, escarnecendo, diziam, salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. É rei de Israel? Desça da cruz, e creremos nele. Confiou em Deus? Pois vem livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque disse, eu sou filho de Deus. O fato é, irmãos, que tem duas situações aqui. No versículo de número 40, no finalzinho, ele diz, se tu és o filho de Deus, desce da cruz. Desce da cruz. Você imagina que depois de todas as tentações, Hebreus fala que ele foi tentado em todas as coisas. Todas as coisas ele foi tentado. Mas interessante que uma das últimas coisas que Jesus foi tentado foi ele dizer assim, desça da cruz. Sai da cruz. Desça da cruz. E eu coloquei um título da mensagem aqui, não desça da cruz. Você achou o que isso tem a ver? Você imagina se Jesus tivesse descido da cruz? Então a gente vai entender. O Espírito Santo de Deus vai te levar para alguns lugares. E todas as vezes que você estiver passando um momento bem difícil, você vai dizer assim, eu não vou descer da cruz. Amém? Não vale a pena descer da cruz, tem um propósito. Amém? Então aqui ele fala sobre isso 2 vezes, desça da cruz, desça da cruz. O próprio ladrão olhou para Jesus e disse assim, tu pudesse salvar a gente aqui, salva e tal, não dá para você salvar e tal. A gente sair dessa enrascada, né? E o outro disse, não, Senhor, não é assim que funciona o negócio. Ele compreendeu, se arrependeu, e de fato houve uma diferença entre um mandar descer na cruz e o outro pagar aquele momento que estava devendo na cruz. Está certo? Então, Mateus 27, 40 fala sobre isso. E eu coloquei o primeiro ponto aqui. O que descer na
cruz nos revela? Não descer da cruz nos revela. O que que não descer da cruz nos revela? Eu podia falar várias coisas, nós podíamos pontuar aqui várias coisas e passar a noite ministrando sobre isso, mas eu separei 2 pontinhos para a nossa ministração ser rápida. E ele diz assim, não descer na cruz, eu coloquei o ponto, não descer da cruz revela obediência. Amém, irmãos? Porque quando Jesus Cristo, vendo ali aquela situação, ele até falou para o Senhor, Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice. Se for possível, mas faça-se a sua vontade. De fato, nós começamos a compreender nessa situação a questão da obediência. A obediência de Cristo até o fim. Sabe, irmãos, e isso precisa estar inserido no nosso coração, essa mesma pegada, a obediência. Então, não desça da cruz. Não desça da cruz, pensando nesse aspecto, depois a gente finaliza aqui no que a gente quer chegar. Mas Jesus não desceu na cruz, irmãos, pelas circunstâncias, por causa de mim. Estava lá o meu pecado, a minha dívida, ele precisava resolver essas questões, ele precisava me aproximar de Deus, e ele obedeceu. Então, assim, não descer da cruz revela algo importante nesse texto, que é a obediência. Fala comigo, obediência. Aleluia. Então, a gente pode abrir aqui, irmãos, Filipenses, né? Vamos abrir Filipenses, capítulo de número 5, Filipenses 5, 2:5, aleluia. E eu queria começar por isso aqui. Ele começa dando uma informação importantíssima, ele diz assim, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E eu posso dizer que um deles, irmão, seria o sentimento da obediência. Quem está prestando atenção já entendeu. Amém? Da obediência. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Qual o sentimento, irmãos? Da obediência. Pois ele, substituindo em forma de Deus, não julgou como usurpação a ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma do servo. Aí eu volto aqui para a história do peixinho. Lembra do peixinho? Que o cara era muito grande, quando chegava perto, o peixinho ia embora, e ele saiu, assumiu a forma do peixinho para poder ter comunhão. Deus saiu do seu trono, assumiu a forma de um homem para ter a comunhão com o homem, para mostrar de fato quem era Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. E eu louvo a Deus por esta igreja ter sido iluminado os olhos do coração, ter chegado a um entendimento por causa dessa vinda de Cristo, porque ele chegou com humildade. Ele diz assim, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhança de homens. Ele ficou, irmãos, parecido conosco. Ele veio na mesma forma, para exatamente nos alcançar. Amém? Tornando semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Meu irmão, quando eu vejo isso aqui, obediente até a morte e morte de cruz, e eu vejo alguém dizer lá na cruz, desce daí, alguém querendo impedir, irmãos, que a obra fosse completada. Alguém talvez que pudesse dizer assim, se tu é filho de Deus, tu tem poder mesmo, é rei de Israel, porque tu não desce daí e te salva. Irmãos, ele não estava pensando nele, ele estava pensando em mim, ele estava pensando em você. Amém, irmãos? Isso é assim, isso é um momento para nós estarmos refletindo nessa questão de passagem, exatamente de passagem da morte para a vida, e começarmos a entender que nós estávamos mortos, e agora nós estamos em vida, e a vida de Deus é uma vida em abundância em nossas vidas. Nós estávamos condenados, irmãos. E de fato ele até o último momento foi tentado. Deixa eu te falar, irmãos, não tem tentação, irmãos, que vá vir para lhe derrubar. Não tem tentação que você não possa aguentar. Amém. Aleluia.
Porque Jesus, ele diz assim, tende o mesmo, o apóstolo fala aqui, tende o mesmo sentimento, o apóstolo Paulo falando aos Filipenses, tende o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Há uma graça, irmãos, para nós podermos obedecer. Há uma graça para nós podermos andarmos na verdade, na palavra. Há uma graça para nós andarmos da forma que Ele nos transformou. Ele nos tirou das trevas, Ele transformou o nosso espírito agora. Agora nós temos um novo espírito, nós andamos em um novo caminho, um novo e vivo caminho foi preparado para nós andarmos em Deus. Amém. E aí nós temos agora a vida abundante. Diga assim, vida abundante. Eu vivo uma vida abundante. Sabe, irmãos, quando alguma coisa aparece no meu corpo como um comando de alguma doença, alguma situação, eu começo a declarar coisas poderosas. Eu começo a dizer assim, a vida de Deus está em mim. O poder que ressuscitou Jesus dos mortos é o mesmo poder que está em mim, ressuscitando as minhas células. Eu tive um problema agora, há uma semana atrás, não contei nem para minha esposa, falei nada para ela. Mas eu lutei com aquilo ali em oração. Eu disse, olha, e depois ela vai perguntar, eu vou dizer, né? Mas era algo que estava acontecendo e eu disse assim, há uma vitalidade, há vida abundante dentro de mim, operando poderosamente. Amém, irmãos? Irmãos, contra isso aí, nós não podemos, de fato, viver uma vida diferenciada daquilo que já é em nossas vidas. O Senhor, de fato, irmãos, de fato, tem cuidado de nossas vidas. E se a gente começar a observar o que foi feito na cruz do Calvário, nós vamos desfrutar de todas essas coisas. Algumas pessoas que estão doentes, algumas pessoas que até morrem numa situação complicada, porque, irmãos, não conhecem, não têm um conhecimento da palavra para falar sobre aquilo. E muitas vezes, irmãos, as enfermidades, elas chegam para o cristão, porque muitas vezes o cristão está andando na carne. Nem toda enfermidade é porque ele está andando na carne em pecado. Nem todas, porque são coisas que a gente pode pegar no mundo. Amém, irmãos? Mas, no entanto, ela não pode prosseguir no nosso corpo, porque há uma vida de Deus. Ele morreu a nossa morte e agora nós vivemos a vida dele, uma vida abundante nas nossas vidas. Amém, irmãos? Aleluia! E tem outra coisa que eu sempre oro, sempre também, é Filipenses 3,19, 4,19, não... que passou aqui a minha mente agora, veio aqui. Mas ele diz assim que eu louvo a Deus, eu dou graças a Deus em Cristo Jesus, eu louvo a Deus pelas promessas dEle, eu me delicio naquilo e eu sei que Ele há de suprir todas as minhas necessidades, todas elas. Ela vai suprir todas as necessidades. E aí você diz assim, as suas necessidades são só as financeiras? Se forem, Ele vai suprir. Mas se for uma necessidade que esteja no seu corpo para ser resolvida, também. Pai, você vai suprir todas as minhas necessidades. Eu não vou deixar, irmãos, com que uma informação de um médico, uma informação do mundo, vá ser maior do que a informação de uma vida poderosa de Deus em minha vida. Eu não vou deixar, irmãos, com que um câncer vai proliferar no meu corpo, se eu de fato tenho a vida de Deus operando. Amém, irmão? Você está comigo? Vocês não estão crendo não, né? Quem crê, diga um amém. Amém. Aleluia. Sabe, irmãos, nós às vezes nós só vamos dar atenção a isso quando você vai sentir uma dor que é muito grande e que você vai dizer assim, meu Deus, eu vou morrer. Aí você lembra. Aí há um diagnóstico do médico altíssimo, aí você lembra. Ei, irmãos, nós precisamos eu até indico a você a comprar esse livro aqui do E.W. Kenyon e dar uma olhadinha sobre a identificação. Coisas poderosas. Quem anda em justiça, irmãos, não vive uma vida apavorada. Diga assim, quem anda em justiça não vive uma vida apavorada. Nem com o sistema, nem com as finanças e nem com doenças. Amém? Aleluia. Então, o fato é, irmãos, que a obediência é algo extraordinário. Ele diz assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Aí você vê Jesus Cristo crucificado e alguém passando para ele, desce daí. Acaba com esse plano, salva a ti mesmo. E ele não estava, irmão, salvando, ele não queria salvar ele mesmo, ele queria salvar a
humanidade, a nós. Amém? Então, o que me chamou a atenção foi que nós, quando tivéssemos em algum momento complexo em nossas vidas, nós não viéssemos a descer da cruz. Não desça da cruz, não desça do propósito. Descer da cruz também, irmãos, é não sair do propósito de Deus. Porque Deus tem um propósito, tem uma carreira para mim, tem uma carreira para você, tem uma carreira para você correr. Uns estão crescendo, outros estão aprendendo, outros estão no processo, mas não atropele os processos, não desça da cruz, não desça dos processos. Amém, irmão? Vocês estão compreendendo isso? Amém. Aleluia. Porque se você descer, você não cumpre o propósito. Se você não tiver uma carreira, irmãos, de humildade, aprendendo, indo para os processos, passando de uma forma poderosa diante do Senhor, Ele vai nos mostrando. Tem pessoas que chegam para mim e dizem assim: pastor, como é que eu descubro o meu chamado? O teu chamado, irmãos, é descoberto quando você começa a trabalhar na igreja. Vai trabalhar na igreja, trabalha, começa a limpar, tirar as casas de aranha, vassoura. Irmãos, o processo é vassoura, irmãos. Pano de chão. Vai lá trabalhar. Irmãos, quando você menos espera, a própria igreja percebe que dentro de você tem um chamado poderoso. Amém. A forma que você cuida das crianças, a forma como você fala com as crianças. Sabe, irmãos, tem pessoas que podem até estar no nosso meio aqui, que tem uma habilidade com criança, mas não está trabalhando com criança ainda. Tem uma habilidade, é uma forma diferente de conversar com ela. E nós vamos perceber, de repente a gente vai dizer assim: poxa, eu queria te chamar para estar, alguém vai ver, a igreja vai ver. Alguém vai ver a forma de você trabalhar, vai ser um pastor futuramente. A tua forma de agir é uma forma pastoral, uma forma que cuida. Amém, irmãos? Então, às vezes a pessoa pergunta sobre isso. O que é que eu quero dizer acerca da ministração de hoje? Não desça, irmãos, do propósito. Não desça da cruz. Tem propósito. E os propósitos vão acontecer no decorrer, irmãos, dos trabalhos. No decorrer do teu serviço. Fala comigo, serviço. Sabe, irmãos, quando a gente descobre o nosso chamado, o serviço aumenta. Diga assim: quando a gente descobre o chamado, o serviço aumenta. Irmão, sabe onde é que eu estava semana atrasada? Em cima da casa ali destelhando, porque não tinha ninguém para destelhar e tirar as goteiras que tinha na sala das crianças de uma ponta a outra. Eu achei que era só uma goteirinha. Quando eu dei fé, a ponta das telhas, o vento tinha levado de uma ponta a outra, e eu saí lá de coca tirando. E quem era aquele cara? É o cara que tinha um chamado pastoral. Diga assim: o chamado aumenta o serviço. Mas diga assim: mas é no serviço que se descobre o chamado. Amém, irmãos? E cumpre o propósito. Olha ali a minha irmã Rosana me ajudando. E cumpre o propósito. Amém, irmãos? Mas você não faz nada, só pergunta como é, aonde é, não faz nada, não se move por nada, e ninguém vai descobrir nada de você, irmão. Amém? Só vai descobrir que você chega, senta e escuta a palavra. Glória a Deus por isso. Cresça, avance em nome de Jesus, sem problema nenhum. Mas quando você chega para mim e pergunta: e agora o meu chamado? Eu lhe respondo: tem serviço. Eu te dou uma indicação poderosa: não desça do propósito, não desça da cruz. O descer da cruz, irmão, só para dizer que se Jesus tivesse descido, nós estávamos em uma situação condenável, miserável. Amém? Então, teve uma situação, acho que foi Neemias, que perguntaram para ele: rapaz, eu queria que você desça aqui. Ele disse assim: eu não posso descer, porque eu tenho uma grande obra para resolver. Irmãos, quando Deus tem um propósito na nossa vida, nós não podemos descer daquilo que Deus colocou na nossa vida para sermos, fazermos e avançarmos. Amém, irmãos? Aleluia! Uma vez um irmão chegou para mim e disse assim: pastor, a vida pastoral é muito pesada, né? É muita gente enchendo o seu saco e você fica... Eu digo: irmão, eu já fui assim. Mas graças a Deus que eu não faço mais isso. Eu não levo mais carga de ninguém. Quando a pessoa chega, ele começa a entregar a vara. Olha, a vara é essa daqui, o lago é ali, você pesca por lá. E ficam até um pouco chateados, porque eu mando logo ler um livro. Tem um livro aqui para você ler. Eu tenho que te indicar: não, mas eu não consigo ler. Pois é, então vai continuar ficando assim, porque eu quero te ajudar a viver uma vida tranquila. Eu quero fazer com que você não desça da cruz. Mas se você quiser ficar andando no chão, ande e sofra até o momento que eu não vou mais sofrer, irmãos. Eu vou dar a dica. Eu vou falar. E tem pessoas que às vezes eu digo assim: eu não vou falar mais de uma vez, eu vou falar
já falei a segunda, já falei, essa é a terceira, e eu digo assim, olha, eu parei, não vou falar mais sobre esse assunto com você. Porque, irmãos, nós precisamos pegar da primeira vez. Se nós temos alguém, uma liderança, para nossas vidas, nós precisamos observar que Deus colocou alguém naquele lugar, irmãos, para te dar uma orientação aqui, uma orientação para você ser guiado pelo Espírito. Que, na verdade, quando alguém chega para mim e diz assim, pastor, eu quero uma orientação, eu vou explicar para ele sobre o Espírito Santo. Olha, tem um Espírito Santo que vai te orientar muito melhor do que eu. Mas ele orienta assim, é necessário você fazer isso, é necessário você não descer da cruz, e aí nós vamos entender aqui essa história de não descer da cruz. Também é tomar a sua cruz e segui-lo. E isso está, irmãos, em Marcos capítulo 8, versículo de número 34. Marcos 8, 34. Ele diz assim, então convocando a multidão e juntamente seus discípulos, disse-lhes, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perdê-la a vida por causa de mim e do evangelho, salvá-la-á. O que eu quero mostrar para você é que alguns irmãos, lá antigamente, quando eu comecei no evangelho, quando eu era pequenininho, eu via muito quando eu chegava, como adolescente, chegava na igreja, aí o irmão dizia assim, irmãos, a minha cruz é muito pesada. Qual é a tua cruz, irmão? A mulher lá em casa eu não aguento. O marido lá de casa eu não aguento, é uma cruz. Irmãos, a cruz não é essa daí não, irmão. A cruz não é aquele marido que você acha que é uma cruz, não. A cruz que você tem exatamente que tomar e carregar é você viver uma vida agora santificação com o Senhor. É você não descer da cruz. Amém, irmãos? É você ser obediente. Diga assim, não descer da cruz é ser obediente. Aleluia. Tomar a sua cruz e seguir, irmãos, é viver uma vida santificada em Cristo, em justiça. Agora eu sou justiça de Deus. E porque eu sou justiça de Deus, irmãos, eu vivo uma vida plena em Cristo Jesus. Amém? Amém ou ai de mim? Então, tomar a nossa cruz é exatamente isso, irmãos. Negar-se a si mesmo e, de fato, não descer da cruz. Ou seja, não ser desobediente, mas ser obediente como Jesus Cristo foi, até a morte e morte de cruz. Amém? Então, o outro ponto aqui é descer da cruz, remete para nós uma grande passagem, a Páscoa. Olha em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7, diz assim, purificai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Olha só, Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Então, às vezes, nós trazemos alguma memória exatamente de Cristo, da Páscoa, da morte dele. E eu vi hoje algumas pessoas passando para outras e dizendo assim, olha, que Cristo possa, de fato, nascer no seu coração. Irmãos, eu vi isso em grupo evangélico. Eu vi um irmão passando para o outro no grupo evangélico, eu tenho outros grupos, e o grupo dizia exatamente isso, que possa Cristo hoje possa ser alguma coisa que você possa, sabe, eu fico assim, meu Deus, onde é que está Cristo mesmo? Cristo não está já dentro de você, não. A presença dele já não está em você. Mas, irmãos, nós vivemos, as pessoas vivem de fantasia, só vão curtir esse Cristo no dia que celebra a Páscoa. Por isso que eu disse aqui no culto, aqui no início, que nós celebramos Cristo, irmãos, todos os dias. Eu celebro Cristo todos os dias da minha vida. Eu não vou esperar, irmãos, o momento que o mundo vai celebrar a Cristo, porque Cristo, Ele me deu uma vida abundante, essa vida de paz, essa vida que não tem preço, irmãos, ela precisa ser celebrada todos os dias. Amém, irmãos? Eu celebro a Cristo todos os dias. Aleluia. Quando você olha para o céu, quando você olha para a chuva, quando você olha para as coisas acontecendo, você celebra a Cristo. Você olha, você diz assim, Pai, não tem nada, mas chega as coisas. Pai, não chegou as coisas, mas vai chegar. Eu creio que as coisas estão acontecendo. Apareceu uma doença, mas desapareceu, porque Jesus já levou na cruz do Calvário todas as enfermidades. Aleluia. Amém. Hoje eu estou felicíssimo com a minha mãe. A minha mãe estava dormindo
quarta-feira ela estava dormindo lá e tal, ela levantou a visão, a televisão dela estava ligada, se algum programa evangélico estava lá acontecendo, e o pastor disse assim, olha, a sua doença, ela é espiritual. Eu sei não, a minha mãe se levantou no outro dia e disse assim para mim, meu filho, eu quero contar uma coisa para você. Eu digo, meu Deus, lá vem bomba. Diga, mamãe, o que é? O senhor falou comigo essa noite, quando eu abri os olhos, estava lá o pastor, e ele disse que a minha doença era espiritual, e a senhora está doente. Aí, não, é porque, né, aquelas coisas, sim, então a espiritual a partir de hoje eu quero ir para a igreja. Eu não vou ficar aqui sentado na cama. Eu digo, é mesmo, é. Se arrumou, tomou um banho, ficou maravilhado. Eu disse que quinta-feira eu ia deixá-la na igreja, né? Aí quando foi 5 horas da tarde, mãe, é aniversário da netinha, a gente tem que ir lá e tal. E eu me esqueci disso. Aí eu disse, não, mas não tem problema não, eu vou dar meu jeito e vou. Me dê logo dinheiro aí para eu ofertar, que eu só quero chegar lá com dinheiro no bolso. Eu digo, amém, irmão. Glória a Deus. Aleluia. Sabe, irmão, algo chegou espiritual para a vida dela. Ela se apossou daquilo, irmãos. E quando eu estava naquele momento que eu passei um mês sofrendo com ela, e eu pedindo a Deus uma direção, e o Senhor me deu a direção, e até hoje, irmãos, as coisinhas que Deus colocou para nós, está servindo para a circulação dela. Às vezes, irmãos, nós precisamos de uma direção de Deus para saber o que precisa se dar, colocar. E no fato, precisava de uns suplementos, irmãos, magnésio, precisava de coisas que pudessem dar sustância no corpo dela. Amém, irmãos? É por isso que a Bíblia diz que nós temos que conservar nosso espírito, a nossa alma e o corpo. Amém, irmãos? Mas às vezes nós nos perdemos na alma, ficamos atribulados no espírito e o corpo padece. E as pessoas ficam atribuladas, a alma cansa, o corpo cansa, não dá mais o resultado que tinha que dar. Aí quando a gente vai ver as informações, Senhor, me diz o que é, aí o Senhor me mostrou o que é que a gente podia fazer. Irmãos, eu me lembro que uma vez eu precisava resolver umas coisas nas questões de diabetes. E aí, o Senhor nos levou, irmão, a uma, não sei se vocês se lembram disso. O Senhor nos levou a uma informação que uma irmã trouxe para a gente acerca do noni. Quantos ouviram falar do noni? É uma fruta ruim que só. Horrível. Amém. Mas aquela fruta a gente cortava lá, botava dentro de um suco, tomava, e o nível de açúcar foi melhorando no sangue, ficou legal. E uma pessoa ligou para mim do interior, irmãos, e disse assim, tem uma irmã fulano de tal, que precisa fazer uma operação, e o nível de diabetes dela está 400 e tanto. Aí ele disse assim, pode ter que fazer um lambedor. Nós dissemos isso, fizeram com mel, não sei com o quê. Se a mulher passou lá 15 dias fazendo isso, irmãos, e a diabetes baixou lá para 200, 150, e a mulher conseguiu fazer a operação. Irmãos, tem coisa, irmãos, que está na natureza, que a gente precisa cuidar. Sabe, eu vi uma outra informação interessante, irmãos, que disseram assim, eu vi a informação, diz assim, quando você abrir a geladeira, e você vê que for vida, coma. Se você ver que não tem vida, não coma. Então não tome refrigerante, então não tome leite de caixa, então não faça isso, não faça aquilo. É fruta, é legumes, coma, porque é vida. Irmãos, uma informação dessa é preciosa. E Deus não deixa, irmãos, e dentro dessa situação toda, tem um livre-arbítrio para nós decidirmos. Então, uma vida direcionada por Deus no Espírito, tudo isso que nós conhecemos do próprio Deus, essa mudança, essa Páscoa, saindo da morte e vindo para a vida de Deus está em nós, e ela nos traz informações, irmãos, para nós vivermos uma vida abundante. Amém? Mas se vive uma vida no erro o tempo todo, irmãos, vai chegar um momento que o Espírito vai dizer assim, glória a Deus, eu fui salvo e tal, mas corpozão, não dá mais para mim andar, fazer viagem nesse caminhão rei, não. Encostei que eu vou embora. Pronto, irmãos. Amém? Se você não tem problema nenhum de ir para a glória, glória a Deus, amém. Boa viagem. Amém, irmãos? Mas eu quero viver uma vida plena, uma vida poderosa em Deus, obedecendo seus princípios, irmãos. Existem princípios a ser cumpridos. Nós não podemos descer, irmãos, da cruz, nós não podemos descer do propósito. Existe propósito para ser cumprido em nossas vidas, mas somos nós que temos que escolher.
Amém, irmãos? Você está comigo? Então, Cristo é a nossa Páscoa, a passagem da morte para a vida. E às vezes o Espírito quer comunicar coisas a você e você não dá atenção àquilo. Não dá atenção àquilo. E depois quer reivindicar algo de Deus se você não está cuidando do seu espírito, não está cuidando da alma e tampouco do corpo. Nós temos um texto que está em Gálatas, capítulo de número 5. É 5:1, se eu não me engano. Olha aí se é Gálatas 5:1. Está exposto. Não, é 5:10. Se eu ver se é 10. Não, o fruto do Espírito é 22. Mas é o comecinho lá, no comecinho. Digo, porém, é o 16. Glória a Deus. Digo, porém, andai no Espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Tem uma versão que diz assim, andai no Espírito e jamais cumprireis a concupiscência da carne. Jamais. Mas aí, vai continuando aí. Digo, porém, o verso 17, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Existe algo no Espírito, um comando no Espírito que é dado no nosso Espírito, irmãos, para nós vivermos essa vida abundante de Cristo. Mas a carne não foi salva. Você concorda comigo? A nossa carne não foi salva, ela não é obediente, ela quer viver numa vida desgraçada mesmo. Ela é carnal. Porque são opostos entre si. Diga assim, são opostos entre si. Aleluia. Aí nós precisamos crucificar essa bichona. Para que não façais o que porventura sejais do vosso querer. Versículo 18. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. 19. Ora, as obras da carne são conhecidas. Quais são? Vamos lá comigo. Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedice, glutonaria. Repete de novo, glutonaria. Mas bem forte. Não, mais forte. Glutonaria. Amém, irmãos. O fato é, irmãos, que nós temos que ter domínio próprio. Aí eu estou colocando glutonaria ali porque nós estamos atingindo a parte do corpo. Mas um ciúme, uma facção. Isso é uma facção dentro da igreja. Você já pensou, irmão? Você já imaginou? Aleluia. Não dá, irmão. Não existe, não tem condição. Aí olha para o teu irmão e diga assim, não desça da cruz. Vocês entenderam isso? Vocês entenderam a cerne da ministração? Não desça da cruz. Mas vamos lá para o fruto, né? Dessas pessoas não. Volta lá. A respeito das quais eu vos declaro que, como outrora, vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. 22. Mas o fruto do Espírito, fala o fruto. Não são os frutos, é o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Diga de novo, domínio próprio. Mais de novo, domínio próprio. Agora, bem mais alto, domínio próprio. Amém, irmãos? Aleluia. Então, irmãos, faz parte de nós dominarmos. Quando Deus chega lá pro rapaz lá que matou Caim, matou Abel, né? Diz, ei, rapaz, a morte está aí. O pecado está aí à porta, né? Então, o que é que eu faço? Se você fizer o certinho, eu não recebi o sacrifício dele lá, eu recebo teu também. Faz do mesmo jeito, dá tudo certo. Resolvido. Amém, irmãos? Aleluia. Aleluia. Dizem que a corrida, dizem que o cardio melhora. Sabe o que é cardio, irmão? O que é cardio? O meu professor ali de educação física ali, né?
Cardio, irmãos. O que é cardio? O que é exercício, músculos? Tudo isso, irmãos, vai ajudar você a viver uma vida plena no seu corpo, sem Alzheimer. Né? Irmãos, como é que tu está, irmão? Eu não me lembro mais nem, não sei mais nem quem é Jesus, quem é Genésio, né? Porque não pratica, porque não procura fazer um exercício, porque não procura resolver a sua vida. E isso, o nome disso é domínio? Domínio próprio. Eu tenho uma irmã, que eu não vou dizer o nome dela, mas ela corre assim mais ou menos uns 5 quilômetros todo dia. Estava passando para 10 e eu fico só olhando. Digo, meu Deus, ela era uma pessoa bem, bem forte, agora está bem, bem magrinha e com a saúde com a unção do boi selvagem. Amém, irmãos? Isso é poderoso. Isso é uma escolha. Amém, irmãos? É uma escolha. Amém? Então, o que eu quero falar para você, irmãos, dentro desse contexto, é que nós temos tudo que Deus colocou para as nossas vidas, mas Ele colocou o nosso livre-arbítrio para nós resolvermos. Para nós tomarmos uma decisão acerca daquilo. Acerca do que não fazer. Se aquilo me mata, por que eu vou fazer? Amém, irmãos? Aleluia. Então, assim, o fato é que nós saímos da morte e passamos para a vida. Essa foi uma passagem. A Páscoa nos tirou de um lugar para o outro. E eu quero sair daqui convicto que vocês saiam com essa convicção no coração de que vocês têm a vida de Deus. Uma vida eterna. Se nós pudéssemos ministrar aqui sobre a vida eterna, a vida poderosa eterna, nós passaríamos aqui um momento extraordinário falando sobre isso. Mas se você sair daqui entendendo que a vida de Deus está em você, e você não vai descer por nada, fazer como Neemias. Ei, desce daí, não posso descer não, porque eu tenho uma obra a ser realizada e eu só vou descer quando eu resolver isso aqui. Amém? Aleluia. Diga assim, Deus tem princípios. Deus tem propósitos. Ele diz assim, corra a carreira que lhe foi proposta. Aleluia. Olha para o teu irmão, corre a carreira que lhe foi proposta. Não desista, não desça, não desobedeça. Faça como Cristo fez. Obedeceu até a morte e morte de cruz. Ele morreu a nossa morte para que nós pudéssemos ter essa vida, irmão. Essa alegria em Cristo Jesus. Amém. Aleluia. Ele nos deu uma nova identidade, viu? Amém. Em 1 João capítulo 3, versículo 14, diz o seguinte: nós sabemos que passamos da morte para a vida. Nós sabemos porque passamos da morte para a vida. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida. Diga assim, fale a palavra comigo. Eu sei que já passei da morte para a vida. Aleluia. Páscoa. O resto do versículo diz assim, porque amamos irmãos, aquele que não ama o seu irmão permanece na morte. Eu digo, eita Jesus. Quando nós estamos ministrando sobre unidade, sobre irmãos, sobre perdão, sobre tantas as coisas, a gente diz assim, olha, se você não ama seu irmão, você ainda não passou da morte para a vida. Então é bom nós começarmos a olhar situações assim, eu não vou descer da cruz. Alguém faz raiva a você, alguém quer lhe tirar mesmo para que você não desce. Eu não vou descer. Eu tenho um propósito, eu tenho que amar. Amém, irmãos? Uma certa vez chegaram para mim e disseram assim, pastor, às vezes eu penso que o senhor é falso. Eu disse, não, é o amor de Deus que está em mim. Mas é porque fulano fez isso, parece que nem está nem aí. Eu digo, não estou mesmo não. Não estou mesmo não. Eu, graças a Deus, que eu com pouco tempo eu esqueço, né? Quando eu me lembro, eu digo, papai, eu não vou descer, não vou descer, não vou descer. Amém, irmãos? E não é falsidade, irmãos. É porque, de fato, olha o que a Bíblia diz. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama seu irmão permanece na morte. Aleluia. É só para que a gente possa ter umas reflexões, tá bom? Em João capítulo de número 5, versículo 24. Aqui quando eu coloquei João, o computador colocou Joãozinho.
Deus quer falar para o Joãozinho, não sei qual é o Joãozinho. Pode ser que não seja os daqui, deve ser o Joãozinho na internet ali. Ele diz assim, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, olha só, mas passou da morte para a vida. Foi isso que Cristo veio fazer. Morrer a nossa morte. Conviver conosco. E Paulo diz assim, tenha o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Olha que coisa poderosa, né? Eu fico maravilhado com isso, irmãos. Isso me deixa, assim, maravilhado. Cristo é o nosso Cordeiro Pascual. Fez todas as coisas por nós. E por isso que nós temos que, de fato, irmãos, não descer por nada. Se Jesus Cristo não desceu, foi tentado em todas as coisas, ele permaneceu firme. Nós podíamos falar muitas outras coisas aqui, quando falavam terrivelmente para Jesus naquele momento da semana da crucificação, e ele calado e todos admirados por causa do posicionamento de Jesus. E ali ele não falou nada e ficou ali como um cordeiro mudo, até chegar lá. Porque ele sabia que tinha um propósito. E ele tem uma carreira, irmãos, que está proposta para nós. É só nós colocarmos diante do Senhor, Pai, eu quero fazer a minha oração de consagração. Eu me consagro a você, Senhor. E eu quero cumprir a carreira que você propôs para mim. E eu não vou descer. Aleluia. Você pode baixar a sua cabeça nesse momento? Vamos orar. Pai, eu declaro em nome de Jesus, iluminação na vida dos meus amados irmãos. De tal forma, que aquilo que o teu Espírito comunicou, Senhor, a eles possam de fato, Senhor, dizer agora, eu não vou descer. Jesus não desceu, eu não vou descer. Eu vou tomar a minha cruz e vou levar. Eu vou viver uma vida de santidade, uma vida pura. Eu vou me identificar com Ele, assim como Ele se identificou comigo. E agora eu preciso, Pai, da mesma forma, desfrutar disso. Ele assentou-se à direita do Pai e nós estamos assentados com Ele nas regiões celestiais. E agora, Senhor, tem provisão para a minha vida. Tem vida na minha vida. Agora a doença não tem mais poder, o pecado não tem mais poder. E agora nós vivemos uma vida, Senhor, pura diante de você. Nós queremos, sim, de fato, Senhor, desfrutar da Tua presença. Desfrutar de fato, Senhor, daquilo que foi feito como uma passagem poderosa da morte para a vida. E vivemos uma vida em abundância, uma vida em Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Vocês foram edificados? Aleluia. Fiquem na prática dessa palavra em nome de Jesus.